zagueiro, atuou pelo Londrina, Botafogo, Portuguesa de Londrina e o Maringá. E como técnico, em 2008, levou o Oeste de São Paulo à Série A do Paulistão. Tem uma curiosidade também, ele, segundo o almanaque do São Paulo, de Alexandre da Costa, em 85, o zagueiro disputou 6 partidas com a camisa do Clube Paulista. 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. A principal passagem, o principal clube do Roberto Fonseca aí foi o time do São Paulo. Aliás, ele é um belo zagueiro, tinha mais ou menos o estilo do Henrique. O Henrique não deve lembrar dele, mas era um jogador de porte, de boa colocação e que tinha a saída de jogo também, né? Você vê, era um cara que tinha qualidade também no passe e nos lançamentos e até fazia gols, o Roberto Fonseca. Ele era firme no combate e tinha consciência com a bola no pé. Que é quem joga na quarta zaga, como é o caso do Henrique, o zagueiro precisa ter esse predicado. Essa é a tua característica, Henrique? Você é um cara que tem posicionamento, porte físico, que sabe pro jogo também? Como é que é? Não, porte físico a gente, né, tive que até mesmo pegar um pouco lá na Europa, mas isso aí acho que o porte físico não é o principal de um jogador. Mas o teu é posicionamento mesmo e qualidade? É posicionamento um pouco, posicionamento e acho que um pouco de qualidade, sim. Eu acho que o que o Henrique tem característica nesse comparativo é velocidade. Né? Além do posicionamento, velocidade. Né? No combate, tanto na chegada do combate como na cobertura, na diagonal do lateral esquerdo, quando jogava de quarto zagueiro aqui no Curitiba. Né? É isso aí. E muito vigor, né? Vontade de vencer. É o que nunca faltou para o Henrique. Ganhou muito aqui no Curitiba, Henrique? Olha, ganhei bastante. Eu acho que não o que eu queria, assim, né? Eu almejava mais, mas o que eu pude fazer pelo Curitiba... A tua história, a gente já vai ver o gol do Paraná contra o Salgueiro, mas a tua história é um pouco curiosa. Você se destacou numa Taça São Paulo, você não estava nem concentrado, né? Estava fora e numa estreia do Curitiba em Toledo, se eu não me engano. Você foi chamado às pressas e já foi pro jogo. Foi até antes, como você falou, a gente estava disputando a Taça São Paulo. E dali passou uma semana, tinha acabado a Taça São Paulo, perdemos nas semifinais, perdemos na semi. E daí fiquei uma semana parado, né, em casa, tudo, aí me ligaram, me chamaram, falaram, a gente precisa que você venha treinar com a gente aqui, profissional, tudo. Isso numa terça-feira. Aí eu treinei e perguntaram se eu estava bem, eu falei, estava treinando, né? Até mesmo eu falei que estava treinando, estava bem. E ali eu treinei terça-feira e na quarta-feira tinha jogo contra o ADAP, de Campo Mourão. E nesse eu fui pro jogo, só que fui pro banco. E aí ganhamos 2-0. E no domingo eu tive a oportunidade de jogar em Toledo, perto de Rondônia, né? Minha cidade, e ali eu comecei a... Lá você jogou como titular, Joguei como titular, né? Acho que o Miranda era o outro zagueiro do Curitiba? Não, era o Wagner. Wagner, exatamente. Ganhamos 2-0, eu acho. É isso aí, legal. É dessas horas que surgem os grandes jogadores. Rafinha foi assim também, né? Que teu companheiro. Foi no jogo contra a Ponte Preta lá em São Paulo, foi jogado de lateral esquerdo, improvisado, e surgiu como grande lateral direito. São algumas histórias curiosas aí. Vamos voltar a falar da Série B do Campeonato Brasileiro então, porque o Paraná finalmente conseguiu a primeira vitória em casa. Foi diante do Salgueiro. O pessoal passou frio aqui, hein, Giovana, sexta-feira, hein? Estava muito frio, né? Acho que devia estar uns 7, 8 graus, estava muito frio na Vila Capanema. Tava frio demais. O pessoal do Salgueiro ficou meio congelado, porque o jogo começou e o Paraná já marcou o gol. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi. Wellington bateu o escanteio. No primeiro pau, Cris desviou e lá no fundo, Luciano Castan completou para a rede. Gol dos zagueiros do Paraná Clube. Gol que garantiu a vitória do tricolor por 1-0 contra o Salgueiro do Pernambuco. A segunda do Paraná no Brasileiro Série B. Você viu naquele prognóstico do Paraná de fazer uma certa pontuação, tá indo tudo certo, né? Aliás, esse é um prognóstico do Ricardo Pinto, né? Bom que se diga. A cada 4 jogos, 7 pontos. Isso. O Paraná chegou nos 7 pontos, em 4 jogos. E se mantiver essa média, o Paraná chega ao final do campeonato com 68 pontos, aproximadamente. E não tem 70 número jogos. Subir. Número para subir. Agora, resta saber se o Paraná vai ter sequência, regularidade para chegar lá. O início desse jogo, Marcelo, você estava lá na Vila Capanema também passando. Eu não estava na Vila, eu estava assistindo o jogo na rádio. Então você estava melhor do que eu, porque eu estava na Vila. Estava numa friagem danada lá na Vila Capanema. O Henrique jogou lá em dia de frio. Sabe o que é que faz frio ali na Vila, né? E aí o Paraná começou mal posicionado. E o Salgueiro também aquecendo a musculação e a circulação, porque estava muito frio. Então o jogo começou meio morno. Mas o Paraná tinha uma dificuldade no lado esquerdo do ataque do Salgueiro e o Lisa meio abandonado. E um erro no meio de campo. Quando aquele Júnior Urso centralizou a marcação e outro menino que veio lá do Chapecoense, cujo nome me falta aqui, foi cobrir, ajudar o Lisa no lado direito. E o Wellington entrou mais no jogo, liberando por um lado o Kelvin, por outro o Jefferson.
com a fixação do Giancarlo no meio da zaga, o Paraná equilibrou as ações territorialmente porque teve uma distribuição tática melhor. E aí começaram a se destacar alguns jogadores. O Kelvin, que saiu contundido, e o Jefferson, um ótimo primeiro tempo, depois sumiu no segundo. Mas pela regularidade do Wellington, do Júlio Urso, pela boa consistência defensiva, o Paraná mereceu a vitória. Deixa eu colocar o Henrique nesse papo. Você jogou Série B pelo Coritiba, né, Henrique? Essa média de pontos, ela Vocês tinham alguma meta lá dentro do grupo de vocês? Assim, cada 4 jogos, tantos pontos, ou não? A gente não chegou a ter meta. No começo até mesmo, até começa a distanciar até os 5, 6 primeiros jogos, você começa a distanciar quem, né, dos que tem, creio que uma equipe para chegar a subir, e já vai se distanciando. Então, até ali você vai vendo as equipes depois, mas mesmo assim, tem que começar pontuando, que isso... E em casa é fundamental, né? O Paraná perdeu pontos para Portuguesa, não dá para perder pontos em casa. O principal é isso, o principal é você ganhar em casa, né, fazer os 3 pontos em casa, e fora de casa você buscar algum ponto, um empate, mas... Silvio, já é um outro time? Sem querer falar na questão treinador, acho que até o Felipe me lembra aqui, foi pé quente, apesar da noite fria, o Roberto Fonseca na estreia. Mas os reforços já estavam aí com o Ricardo Pinto e trabalharam com ele um bom tempo. Já dá para ver uma outra cara de time no Paraná ou não? Já dá para ver uma outra cara. Embora seja notável, neste jogo tenha sido notável, que o Paraná ainda tem problema de entrosamento, de ajuste, do jogador procurar o posicionamento dentro do jogo. Claro que o Roberto não tem muito tempo para trabalhar, claro, né? E aí foi visível, à medida que os jogadores foram encontrando o seu espaço, o time foi ganhando proximidade e articulação. E saiu de uma dificuldade de conjunto para um corpo coletivo que jogou melhor, inclusive errando menos passes a partir do 20º, 25º minuto, que foi quando o Paraná fez o gol. E o destaque do jogo, na minha forma de ver, foi o próprio jogador que fez o gol, o Luciano Castan. Bom jogador. Jogou improvisado do lateral esquerdo, não comprometeu. O lance do gol foi criado por ele no apoio, e ele acabou se deslocando para fazer. Mas o Paraná tem muito que se ajustar ainda, mas é importante somar pontos, sobretudo nesse início. Porque a energia que você gasta para correr atrás é maior do que a energia que você gasta para se manter na frente. Então o Paraná tem que ter isso na cabeça também. Bom, daqui a pouco a gente vai ler as mensagens aqui pelo Twitter. A gente está vendo de novo o gol do Paraná. Gol trabalhado pelos zagueiros, como destacou o Silvio, né? A cobrança. Aliás, esse menino bate muito bem na bola, esse Wellington, hein? Bateu a falta na trave, cobrou bem o escanteio. Na esquerda, com qualidade. Exatamente. Um jogador que veio, aliás, do interior do estado, ele jogou no Arapongas. Bom, vamos ver o que o Roberto Fonseca falou pela primeira vez, depois de um jogo, né? Técnico, né? Com uma bela vitória. É isso aí, uma vitória contra o Salgueiro. O Roberto Fonseca falando aqui no eSport. Graças a Deus, eu tenho certeza que a estreia veio abençoar a nossa chegada. Nós fomos blindados aí com essa vitória, mesmo por um placar difícil, mas aqueles que acompanharam o Salgueiro, quem assistiu o jogo do Salgueiro contra o Duque de Caxias, quem assistiu o jogo do Salgueiro contra o ABC, que o ABC está bem, ganhou do Goiás, e dentro de casa o ABC era para ter perdido para o Salgueiro. O ritmo de jogo, se você for analisar, o Garrone ficou um tempo parado, o Júlio César também, o próprio Jean, então eles tiveram um período aí, vamos dizer, ocioso, e aí começaram a jogar. E teve alguns jogadores que eu tive que deixar, por exemplo, eu não tinha como trocar todos, cartão amarelo, ritmo de jogo, então eram muitos jogadores. Então o Jean teve que acabar continuando, o próprio Garrone, então, mas eles se superaram e talvez esse seja um dos pontos positivos, a superação dos atletas, porque como eu falei, os últimos 20 minutos nós conseguimos equilibrar, ficou tranquilo o jogo, poderíamos até no encaixe daquela penúltima bola, daquele último passe, como todo mundo se refere, a gente poderia ter feito o segundo gol. Boa sorte, é o Roberto Fonseca, o Paraná está precisando também de um pouquinho de sorte. Tem gente falando no Twitter aí, Giovana? Tem, o Ricardo está perguntando aqui para o Silvinho. Silvinho, você acha que apenas com 2 dias dá para avaliar se o Roberto Fonseca é um bom nome para o Paraná? Não dá para fazer essa avaliação. Ele trabalhou bem nesse jogo, inclusive nas substituições, mas ainda é muito cedo para fazer uma avaliação no trabalho dele. No ping-pong, Silvinho, Salgueiro, um time difícil. Difícil. Quem jogar lá em Paulista, né? Isso. Ele está jogando na região metropolitana do Recife, vai padecer. Tem um lateral esquerdo muito bom de bola. E o jogador que entrou na metade do jogo, porque estava voltando em condição, Clebson, entrou com a 17, esse é um jogador que a gente vai falar muito nele, pela qualidade técnica que ele tem. E para fechar esse bloco do Paraná, o jogo contra o Goiás? É difícil, mas é jogo para ganhar, entendeu? Esse é o jogo para afirmação nesse início.
enfrentar o Goiás, o Serra Dourada. Dá moral, né, Henrique? Trazer uma vitória. Muito moral. Esse é o jogo da não moral, é jogo né? pra ganhar, É fora aí de um clube que... E esse é um daqueles times que você falou, né? Você sabe que vai brigar pra subir. Isso aí, pra buscar ponto fora, é isso aí. Tem isso que dá um ânimo. Bom, daqui a pouco o Henrique vai responder a galera no Twitter aqui que tá bombando, né, Giovana? Exatamente, tem muita mensagem, maioria coxa branca, claro, né? Mas tem muita mensagem pro Henrique, daqui a pouco a gente lê. Vai mandando a sua pra cá, vai mandando também a sua resposta. Qual a melhor hora pra namorar? A gente vai sortear hoje pra um casal. A frase mais criativa, a resposta mais criativa vai ganhar esse par de relógios aí da Blinkwatch. Mande pra cá, @esporteparaná pra você participar. E daqui a pouquinho tem os gols e os melhores momentos de Atlético e Flamengo. E ainda, tudo sobre Botafogo e Coritiba pelo Brasileirão 2011. Jogada rápida, o eSport volta já já.